No último vídeo, nós consideramos as cartas do Novo Testamento e para quem elas foram enviadas. Portanto, se você ainda não assistiu o último vídeo, clica aqui no card que está aparecendo aqui em cima, assista o vídeo inteiro e depois volte aqui para você ficar inteirado sobre o assunto que vamos tratar hoje. Para quem já assistiu ao último vídeo, sabe que hoje nós vamos falar sobre os Gálatas e sobre o assunto da circuncisão. Paulo diz que eles não deveriam deixar se circuncidar. Afinal, do que ele estava falando? É isso que nós vamos tratar no vídeo de hoje, então, sem mais demoras, vamos para o vídeo. Manishma, Zebseder, Anibseder, Shalom, Shalom, sejam todos muito bem-vindos ao canal Caminho Israelita. Ainda não é inscrito? Aproveita e se inscreve no canal, ativa as notificações. Quase toda quinta-feira eu posto vídeo por aqui, acabo falhando uma ou outra, mas estamos sempre por aqui. Já deixa o seu like e comenta o que você achar desse vídeo no final, tá bom? Como nós consideramos na semana passada, no último vídeo, as cartas dos apóstolos eram enviadas para israelitas que estavam dispersos naquelas regiões, tanto em Corinto, quanto em Roma e até mesmo na Galícia. E vale a pena relembrar isso da forma como está no texto de 1 Pedro. Aqui no texto de 1 Pedro, nós lemos o seguinte, o próprio comentário, né? Nem tudo é para nós. 1 Pedro foi escrito aos israelitas dispersos no ponto Galícia e Capadócia. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são estrangeiros e estão espalhados no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Bom, nós já temos uma ideia de que israelitas dispersos estavam na Galácia. Mas a pergunta que fica, se eles são israelitas dispersos, por que Paulo fala para eles não se circuncidar? Bom, aí nós temos que fazer uma volta dentro do contexto histórico daquele período para entender um fenômeno que aconteceu durante o domínio ptolomaico. Após saírem do cativeiro, os judeus vão reconstruir o templo de Jerusalém e começam a se assentar novamente na Judéia. Neste mesmo momento, começa a ascensão de um império, o Império Grego, através do macedônico Filipe III, que com seus avanços leva a cultura grega para todos os lugares a qual ele domina. Mesmo ele sendo considerado bárbaro, ele levava consigo a cultura grega, sendo construído muitos liceus, escolas gregas, efebias, etc. O sucessor de Filipe III foi Alexandre o Magno, ou Alexandre o Grande. Alexandre o Grande expandiu suas conquistas tal como nunca alguém havia conquistado, chegando próximo de conquistar a Índia. Porém, com a morte de Alexandre o Grande, 4 de seus generais vão assumir o governo. E um desses governantes vai ficar responsável pela região da Judéia. E é nesse momento que começa a introdução da cultura grega no meio do povo judeu. Esse fenômeno ocorreu porque todas as nações que eram dominadas pela Grécia acabavam, uma hora ou outra, tendo que aceitar a cultura grega como um modo de vida. Para você ter uma ascensão no meio social, era necessário que você fizesse parte das campanhas militares, das efebias e até mesmo dos liceus. E os judeus não ficaram de fora. Como o próprio texto de Macabeus deixa bem claro. No texto de Macabeus, capítulo 1, 1 Macabeus, capítulo 1, versículo 10, versículo 11, nós lemos. Desses reis, os reis da Grécia, originou-se uma raiz de pecado, Antíoco Epifanes, filho do rei Antíoco, que havia estado em Roma como refém, e que reinou no ano 137 do reino dos gregos. E aí nós continuamos lendo. Nesta época, saíram também de Israel uns filhos perversos que seduziram muitos outros, dizendo: Vamos, e façamos aliança com os povos que nos cercam, porque destes que nós nos separamos deles, caímos em infortúnio sem conta. Semelhante linguagem pareceu-lhes boa. E houve entre o povo quem se apressasse a ir ter com o rei, o qual concedeu licença para adotarem os costumes pagãos. Edificaram em Jerusalém um ginásio, como os gentios. Por enquanto vamos ler até aqui. Como nós vimos, os judeus eles quiseram fazer parte da cultura grega. E aí vem um ponto importante, que é entender a cultura grega. Na cultura grega, boa parte das atividades sociais e esportivas eram praticadas a corpo nu. Isso mesmo, sem roupa, completamente nu. Isso permaneceu até o governo romano. Era considerado algo chique você ter encontros para tratar de negócios em banhos nus, ou praticar esportes nus, como a própria maratona e outros tipos de esportes que eram praticados a corpo nu. Por isso, para o judeu era muito complicado, visto que eles eram circuncisos. Nesse momento, nós somos informados, pelo texto de Macabeus e por outras fontes, de que começou-se um processo de desfazer a circuncisão. Como nós podemos ver,
aqui na continuação do texto de Macabeus. Edificaram em Jerusalém um ginásio, como os gentios, ou seja, começaram a praticar os esportes, dissimularam os sinais da circuncisão. Afastaram-se da aliança com Deus para se unirem aos estrangeiros que venderam-se ao pecado. Veja que os judeus, eles começaram a dissimular a sua circuncisão, a desfazer a sua circuncisão. E aí começa a fazer sentido as palavras de Paulo, quando ele diz, aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 18, nós lemos: Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. Preste atenção que Paulo fala que alguém circunciso não deve desfazer a sua circuncisão. Ora, esse era um tema pertinente. Dentre esse desfazer a circuncisão, existiam alguns métodos que eram utilizados. Sobre esses métodos, existiam alguns que eram muito comuns. Algumas fontes do primeiro século, elas nos relatam sobre o epispasmo e outros métodos. O imperador Adriano, por exemplo, ele tinha aversão à castração, tanto quanto à circuncisão. Para quem queria ocultar sua glande, havia alguns métodos. O médico Dioscórides, do primeiro século, médico das tropas de Nero e mestre na tradição de ervas, ele ajudava pessoas que, mesmo não sendo circuncisas, podiam ter um prepúcio defeituoso e curto, e ele sugeriu a aplicação de tapsia, uma erva que causava inchaço. Sorano, autor de um texto médico do segundo século era comum, também prescreveu um método um pouco diferente para corrigir prepúcios defeituosos ou curtos. Ele dizia: a babá do bebê deve puxar o prepúcio para frente sobre a glande e amarrá-lo com uma linha, pois se for esticado gradualmente e continuamente puxado para frente, ele facilmente se estica e assume o seu comprimento normal e cobre a glande. Um outro procedimento simples era a infibulação. O que era? O cirurgião ia perfurar o prepúcio e inserir um pino de madeira chamado fíbula. Com a fíbula inserida no prepúcio, você poderia mantê-lo fechado. A infibulação diziam que podia melhorar a voz e a saúde, embora isso fosse contestado. A infibulação foi usada por aqueles que eram circuncisos. Alguns judeus ocultavam sua circuncisão puxando a pele da glande ao redor do pênis para frente e prendendo com uma fíbula ou com barbante, também chamado de quinodesma ou nó de cachorro. Martial, um poeta romano, ridicularizou um escravo judeu que era infibulado. E ridicularizou outro judeu quando a fíbula desse judeu caiu no banho. Isso está escrito em Marcial, Epigramas 7.82. Porém, o número 1 dos corretivos era o epispasmo. O epispasmo era uma cirurgia. E se você notar, aqui no texto de Coríntios mesmo, vamos voltar aqui, sobre o foi alguém chamado estando circunciso, não desfaça a circuncisão. Nós temos esta palavra aqui, epispasto, epispalmai, que vem exatamente do epispasmo, que era um método cirúrgico. Como que funcionava esse método? Celsius, o médico Celsius, ele garantia que isso poderia cobrir a glande. Em seus Cessos de Medicina 7.25, ele explica isso. Ele dizia que o cirurgião cortava a bainha de pele em volta do pênis, puxava essa pele para frente do osso púbico, e ia deixando a ferida cicatrizar. Quando cicatrizava, tirava o barbante. O epispasmo exigia uma operação bem difícil. Ele cortava ao redor da glande, liberava a bainha de pele, puxava para frente e depois ia tratando esse ferimento, até parecer um prepúcio normal. Embora o próprio Celsus dissesse que não era tão doloroso, há contestações. O próprio Epifânio de Salamina, clérigo do século IV a.C., ele conta a história de um homem que foi circuncidado 2 vezes, uma vez como samaritano e uma segunda vez como prosélito judeu. E ele diz o seguinte: se você pode tornar a circuncisão em incircuncisão, não se maravilhe com algum sendo circuncidado 2 vezes. Os judeus começaram a se submeter a esse tipo de cirurgia para serem aceitos na sociedade. Não era apenas questão de esporte. Os jovens que queriam fazer parte da efebia, pense como as universidades de hoje, como alguém que, para ter acesso a melhores empregos, para ter acesso à cultura de um outro país, precisasse passar por esse processo. Então os jovens que queriam fazer parte da efebia, eles tinham que desfazer a sua circuncisão. Aqueles que queriam praticar os esportes tinham que desfazer a sua circuncisão. Aqueles que queriam fazer parte da cultura grega, ser contado como cidadão grego, tinham que desfazer a sua circuncisão. E isso era feito. Então pensa, no mundo judaico, onde os judeus começam a desfazer a sua circuncisão de forma proposital, escondendo as marcas de sua circuncisão para ser aceito pelos gregos e depois pelos romanos, como é que foi a reação dos rabinos, a reação do judaísmo a essa atitude?
E aí nós vamos entender a discussão que existe tanto em Atos quanto aos Gálatas. Os judeus que diziam, a menos que vocês se circuncidem, não serão salvos. De onde é que saiu isso? Então, eu separei aqui alguns conteúdos judaicos para vocês. Nós vamos aqui no site da Cefaria, e aqui nós vamos ler, traduzir aqui no site da Cefaria. Sanhedrin 38b. O Ravi Yehudá diz, Adão, o primeiro homem, era um herege, como se afirma. E o Senhor chamou o homem e disse-lhe, onde estás? Ou seja, para onde seu coração se voltou, indicando que Adão afastou o seu caminho da verdade. Rabi Yitzhak diz, ele, Adão, foi aquele que puxou o seu prepúcio para frente, de modo a remover qualquer indicação de que ele foi circuncidado. Está escrito aqui, e eles, como homens, transgrediram a aliança. E está escrito lá, e o homem circunciso que não for circuncidado na carne, sua alma será cortada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Veja que os judeus começaram a ter uma reação tão forte que começaram a dizer até que o pecado de Adão foi ter removido a marca de sua circuncisão. Em Shabat 137b, de 6 a 8, nós lemos o seguinte. Aprendemos na Mishnah, se ele circuncidou uma criança, mas não descobriu a área da sua circuncisão, ou seja, não expôs a glande por inteiro, porque muitos judeus começaram a circuncidar só um pedacinho, para depois colocar uma fíbula e disfarçar. Então criaram esse mandamento. Se ele circuncidou uma criança, mas não descobriu a área da circuncisão, é como se não circuncidasse. Os sábios ensinaram em Tosefitá que aqueles que circuncidam uma criança recita, quem nos tornou santo por meio de seus mandamentos nos ordenou a respeito da circuncisão. Ou seja, os judeus começaram a dizer, olha, estão circuncidando pela metade aí, tentando tapear a Torá, então vai ter que circuncidar inteira agora. Criaram um mandamento rabínico em volta disso. Também em Yevamot 72a, na parte 5, o rabino Huná disse, pela lei da Torá, se alguém tivesse sido circuncidado, mas posteriormente o prepúcio residual fosse puxado para frente, sozinho ou manualmente para que cobrisse a coroa, ele poderia participar da terumá, que é as ofertas no Mishkan, pois é considerado circuncidado. No entanto, a partir da palavra dos sábios, eles decretaram que ele deveria ser circuncidado novamente, porque ele parece ser incircunciso. Veja, se a pessoa ela tem a circuncisão, mas ela desfez a sua circuncisão de algum modo, eles falavam, tudo bem, pode até participar da terumá, mas ela tem que ser circuncidada novamente, de novo. Também em Mishneh Torah, sobre circuncisão, nós lemos o seguinte, pensamento judaico. Quando um convertido entra na congregação de Israel, ele é obrigado a submeter-se primeiro à circuncisão. Se tivesse sido circuncidado, enquanto era goim, gentil, olha, podia ser circuncidado. E gentil, vocês já viram quem é, casa de Israel. É necessário extrair o sangue da aliança no dia em que ele se converte. Era necessário ter sangue. Veja que criaram um mandamento para mesmo aqueles que já eram circuncisos ter que fazer um processo onde saísse sangue para validar a aliança. Também em Sanhedrin 44, parte A, nós lemos o seguinte. E o Rabino Ler A diz. Mais adiante, em nome de Rabino Yehudá Mar Maspartá. Acã, além de suas outras ações malignas, esticaria seu prepúcio restante para esconder o fato de que ele foi circuncidado. Aqui, com relação a Acã, está escrito, eles também transgrediram a minha aliança. E lá no que diz respeito à circuncisão, está escrito, ele invalidou a minha aliança. Veja que a reação do judaísmo, naquele período, foi muito forte. Como os judeus estavam desfazendo a sua circuncisão, eles começaram a ensinar, olha, a menos que você faça a sua circuncisão, você não poderá ser salvo. Aqui em Mishneh Torah, arrependimento, Maimônides fala sobre as pessoas que não têm perdão. Os indivíduos a seguir não têm uma porção no mundo vindouro. Em vez disso, suas almas serão cortadas e julgadas por sua grande maldade e pecados para sempre. Aí ele fala dos Minim, que era o apelido dos Netzarim, que na Grécia eram chamados de cristãos, mas ali no Oriente Médio eram chamados de Netzarim. Os epicurins, os que negaram a Torá, os que negam a ressurreição dos mortos, a vinda do Redentor Messiânico, os que se rebelam contra Deus. E nessa lista de pecados que não tem perdão, aqui embaixo você lê. Alguém que estende seu prepúcio para não parecer circuncidado. Veja, diz que não tem parte no mundo vindouro. Quem não tivesse a circuncisão também não seria salvo. E aí, em Yomá 85b, nós vemos comentário do Talmud, que diz assim, foi ensinado na Mishnah, ensino antigo, primeiro século, que a morte e o Yom Kippur espiam os pecados quando acompanhados de arrependimento. Aí ele fala, com arrependimento sim, espiam pecados, mas por si mesmo, sem arrependimento, não fazem. Aí ele continua falando sobre quais pecados não têm perdão no Yom Kippur. E
ele diz o seguinte: Yom Kippur expia, com exceção de rejeitar o jugo da Torá e Mitzvot, negando o Kadosh Baruch Hu, santo bendito seja ele, e interpretar a Torá falsamente, e violar a aliança da carne, ou seja, a circuncisão, dizendo que nem o Yom Kippur podia perdoar esse pecado. Ou seja, aqueles que não fossem circuncisos novamente, aqueles que não tinham circuncisão, não teriam salvação. Criou-se uma resistência muito forte ao epispasmo, fazendo com que as pessoas que não tinham circuncisão, porque removeram suas marcas da circuncisão, tivessem que se circuncidar de novo. E aqueles que já eram circuncisos, mas eram goim, gentil, e nós já estudamos quem são os gentios. A casa de Israel é chamada de gentil. Teria que passar por um processo novamente. Veja, você sempre leu que os judeus tratavam os gentios como impuro. Porém, o judaísmo fazia muitos prosélitos. Como eles poderiam fazer prosélitos de pessoas que eles consideravam impuros? Quem eram esses gentios que eram considerados impuros? Esses gentios eram a casa de Israel, que foi apelidada pelos judeus de acrobustia, ou em português foram chamados de prepúcio, porque o prepúcio era considerado alguém impuro. Por isso que na circuncisão removia-se o prepúcio, e a partir de então era considerado impuro. Então consideravam os membros da casa de Israel como pessoas impuras. E quando você olha no texto, você percebe o seguinte: a palavra peritêmenos, que é a questão de circuncisão, está aqui. Incircuncisão em grego seria aperitêmeno. Tudo que é negativo no grego começa com o prefixo a. Por exemplo, a palavra átomo, indivisível. A mesma coisa seria aqui, aperitêmeno. Porém, a palavra com que ele trata os gentios aqui, casa de Israel, é acrobistia. Acrobistia, que significa prepúcio. É por isso que Paulo fala: foi alguém chamado estando circunciso, não desfaça circuncisão. Foi alguém chamado estando acrobistia, não se faça circuncidar. Como nós vimos, eles consideravam que os gentios já circuncisos precisavam fazer a circuncisão de novo. E é neste contexto que entra a carta de Paulo aos Gálatas. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 3, Paulo diz o seguinte: de novo, testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei, toda a Torá. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. O que Paulo está falando aqui? Como nós analisamos, os judeus tinham aquele argumento: a menos que você faça a sua circuncisão, você não será salvo. E sempre que alguém chegava, conhecia o Mashiach e começava a sua techuvá, eles exigiam que aquela pessoa fizesse a primeira circuncisão. Como nós vimos até mesmo no texto judaico. Vou voltar aqui no Mishneh Torah, circuncisão 1. Quando um convertido entra na congregação de Israel, ele é obrigado a submeter-se primeiro à circuncisão. Veja, que eles queriam obrigar que as pessoas que estavam chegando agora no conhecimento da Torá já fizessem a circuncisão, como se fosse o primeiro mandamento estabelecido. E a Torá não é assim. A nação de Israel, que esteve no deserto por 40 anos, quando Josué vai entrar na terra prometida, ele leva todos para o alto do monte da circuncisão, onde todos têm que fazer a sua circuncisão antes de entrar na terra prometida. No deserto eles não tinham circuncisão, foi um processo. Até no judaísmo ortodoxo atual, a pessoa que ela é recém-convertida, primeiro ela vai frequentar a sinagoga, vai aprender os mitzvot, vai aprender a Torá, e com o passar do tempo, uns 5, 6 anos, quando ele é chamado para Israel, ele vai passar lá por um tribunal, né, uma espécie de tribunal, onde vão fazer uma sabatina com ele sobre Torá. Depois que ele for aprovado após a sabatina, ali o Mohel, que é o doutor que faz a circuncisão, já vai fazer a sua circuncisão. Até no judaísmo ortodoxo hoje é o último processo, a circuncisão. E naquele tempo, no primeiro século, eles queriam colocar como a primeira coisa que se fizesse a circuncisão. E é sobre isso que está falando no livro de Atos, por exemplo. Essa é a discussão. Paulo está falando em Gálatas com gentios da casa de Israel, com aqueles que tinham a circuncisão na carne, mas que era exigido que refizesse a circuncisão. E mesmo se a pessoa não fosse circuncidada, não poderia ser a primeira coisa ela fazer a circuncisão. Abraão primeiro cumpriu os mandamentos, conheceu o Criador e por último foi feita a aliança da circuncisão. A menos que você tenha nascido sob os preceitos da Torá e você tem um filho, ao 8º dia você circuncida o menino. Mas para um adulto que chega com essa Torá agora, a primeira coisa é fazer a circuncisão? Não, porque primeiro vem a circuncisão do coração. Em Atos, nós lemos exatamente isso. Vamos aqui para o livro de Atos dos Apóstolos, Masei Shilchim, no capítulo 15. Nós vamos ver o ocorrido aqui.
é importante que nós leiamos todo o contexto. Olha só, alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos. Quais irmãos? Recém-convertidos a Yeshua, da casa de Israel. Se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Por que ele fala segundo o costume de Moisés? Porque essas pessoas provavelmente já eram circuncisas, mas para o judaísmo, não segundo o costume de Moisés. Lembra da conversão? Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda, e não pequena, ou seja, brigaram muito, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, né? Com respeito a essa questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela eclesia, pela congregação, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios causaram grande alegria. Tendo eles chego em Jerusalém, foram bem recebidos pela congregação, pelos apóstolos e pelos líderes, pelos Zachanim, anciãos, e relataram tudo o que Deus fizeram com eles. Insurgiram, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo, veja, fariseus que creram em Yeshua, não deixaram de ser fariseus, mas criam em Yeshua, seguiam Torá e Yeshua. É necessário circuncidá-los e determinar-lhes, dar uma ordem, que observem a lei de Moshe. O pessoal nem conhecia a Torá, está voltando para a Torá agora, e já queriam determinar que eles fizessem a circuncisão e já seguissem os preceitos. Como é que você vai seguir um preceito que você ainda não conhece totalmente? Explica para mim. E Shaul, Paulo diz, se deixar de circuncidar, tem que cumprir toda a Torá. Você conhece toda a Torá? E continua. Então se reuniram os apóstolos e os anciãos para examinar a questão. Houve grande debate. Pedro tomou as palavras e disse, irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio, ouvissem os gentios. Nós já vimos quem são os gentios. A palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também nos concedeu. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Lembra quem precisava ser purificado? Segundo o texto de Oséias que nós lemos. Agora, por que tentais a Deus, pondo sobre o serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Lembra, no deserto? Os primeiros lá, os que foram circuncisos, que estavam com Moisés, a maioria não entrou na Terra Prometida. A nova geração só foi fazer a circuncisão estando na porta da Terra Prometida. E continua. Mas cremos que somos salvos pela Hesed, pela misericórdia do Senhor Yeshua, Maria Yeshua, como também aqueles o foram. Veja, Pedro está dizendo aqui que não deve circuncidar. Ele está falando, não, a salvação não vem da circuncisão. Está deixando isso claro. E continua. Toda a multidão silenciou e passou a ouvir Paulo e Barnabé, que contavam sinais e prodígios feitos por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, fala Yaakov. Yaakov, irmão do Machia, presidente da comissão de Jerusalém. A congregação de Jerusalém tinha a presidência de Tiago, irmão do Messias, Yaakov. E ele diz, irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os goim, os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isso as palavras dos profetas. Como está escrito, veja, gentios, povo para o seu nome, profetas. E aí a profecia que ele cita é a seguinte, cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Veja, um povo para o seu nome, dentre os gentios, para levantar o tabernáculo caído de Davi. Davi foi rei sobre as duas casas de Israel. Davi foi rei tanto para as tribos do norte quanto para as tribos do sul. Foi o período de unificação das tribos, foi durante o reinado de Davi. E é por isso que diz de reedificar o tabernáculo caído de Davi e menciona também gentios. Sobre a circuncisão. Para que os demais homens busquem a Yahweh, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Yahweh diz. Pelo que julgo eu, Tiago falando, Yaakov. Não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem em Yahweh, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Ele está dizendo que é só esses mandamentos que é para seguir? Não, ele continua. Porque Moisés, Moshe, Torá, tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. O que Tiago está dizendo aqui, para deixar bem claro para vocês? Tiago está dizendo o seguinte, por enquanto, manda ele se abster das carnes sufocadas, dos ídolos, das relações sexualmente ilícitas e do sangue. Porque todo sábado eles vão aprender
a Torá. Não adianta querer impor que eles sigam toda a Torá agora, que eles façam a circuncisão agora. É aos poucos. Isso confirma com o que diz o próprio Yahweh. Aqui no texto de Isaías 28:7, o Criador fala o seguinte: a quem, pois, se ensinaria o conhecimento? A quem se daria a entender a doutrina? Ao desmamado do leite e arrancado do seio? Porque veja isso, mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra. Um pouco aqui, um pouco ali. O próprio Criador está falando que para entender, para ter o seu conhecimento, seria mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Não seria de uma só vez. É por isso que havia aquela discussão sobre circuncisão, e esses são os chamados incircuncisos, que, como nós vimos, até mesmo nos textos judaicos, pessoas já circuncidadas eram chamados de incircuncisos. E como estamos lidando com pessoas dispersas da casa de Israel, porque é uma diferença entre diáspora e dispersão. Os judeus na diáspora eram comunidades judaicas, eram ajuntamentos. Os dispersos eram aqueles que se misturaram com os povos, foram espalhados, como se você jogasse areia ao vento. Foram espalhados. Enfim, como nós podemos ver, a Brit Hadashah, o Novo Testamento, ele é direcionado à casa de Israel, que se misturou com os gentios. O assunto sobre circuncisão se deu ao fato exatamente daqueles que desfizeram a circuncisão do epispasmo e do preceito judaico criado de que até mesmo aqueles que eram circuncisos, que estavam se convertendo ao judaísmo, precisavam agora de uma nova circuncisão. E nós vimos que isso também ocorreu no caso dos israelitas, aqueles que queriam fazer parte da comunidade de Israel, segundo os próprios textos judaicos, precisariam de uma nova circuncisão, ou de algo que lhes fizesse inferir sangue, algo que pudesse mostrar novas marcas da aliança. Bom, é isso, espero que vocês tenham entendido. Este e mais assuntos estão descritos detalhadamente com seu contexto histórico, textual e bíblico dentro do livro As Duas Casas de Israel, Origem e Identidade, que eu indico para você que quer aprender mais sobre as duas casas de Israel, que quer se aprofundar nesse assunto. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se chegou até aqui e ainda não se inscreveu, se inscreve no canal. Deixa aí nos comentários se você sabia sobre isso, se você conhecia esse assunto e o que você achou. No mais é isso, um shalom, shalom, lehitraot.